Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nome do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Vamos dar continuidade na meditação do livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e vamos fazer primeiro a nossa oração apresentando esse trabalho ao Senhor, tá certo? Boa Pedindo noite. ao Espírito Santo a nossa direção. Boa noite aí, Fabiane. Vamos orar, pessoal. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua santa presença, te agradecendo, meu Pai, pela oportunidade de estarmos reunidas em um só Espírito, através, meu Pai, da tua palavra, através do teu Espírito. Que o Senhor venha essa noite abrir o nosso entendimento e incutir, meu Pai, nas nossas entranhas o Espírito que está contido na tua leitura, nessas letras, meu Pai, que estão nessas páginas. Que o Espírito do Senhor venha sair dessas páginas e se fazer vida nas nossas vidas. Que o está escrito esteja dentro das nossas vidas, para que, de fato, sejamos novas criaturas. Porque queremos, Deus, ser novas criaturas, nascidas do Senhor, para servirmos ao Senhor e para alcançarmos a salvação das nossas almas. Que o Senhor, desde já, meu Pai, repreenda todo mal, todo espírito de confusão, todo espírito de distração, que nada possa tirar da gente o nosso foco. E o nosso foco hoje é aprender mais a respeito do Senhor e de como o Senhor espera que sejamos dentro da nossa igreja, dentro daquele plano perfeito que o Senhor elaborou para a salvação da humanidade. Entregamos, meu Pai, esses momentos em tuas santas mãos e na certeza de que o Senhor já está nos ouvindo e já está nos respondendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Vamos começar aqui assim. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Na sua versão pode estar escrita aí crianças, bebês, crianças. E Paulo, ele continua a conversa dele dizendo que não podia falar aos coríntios, considerando-os como pessoas espirituais, como pessoas preparadas para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Mas ele falou com essas pessoas, ele falou com a igreja de Corinto, ele enviou a mensagem aos coríntios como se fossem carnais, porque eles eram carnais. E qual é a diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal? Paulo, ele vai defender o entendimento de que uma pessoa espiritual é uma pessoa vivida, experiente. Eu acho bem interessante quando o autor de Hebreus, ele fala sobre as pessoas espirituais. Abra aí o livro de Hebreus, no capítulo 5. O livro de Hebreus está um pouquinho mais para frente. E abra aí no capítulo 5. Todo mundo? Hebreus 5, a partir do verso 11. Olha só como é que o autor fala aqui. Sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois
tardios em ouvir. Então, o que o autor tinha de falar era extremamente importante, havia muita coisa a ser dita, porém, era complicado explicar, falar, conversar com aquelas pessoas, porque elas demoravam em entender. Quando fala do tardios em ouvir, não é que as pessoas eram surdas ou demoravam de ouvir fisicamente falando, é que essas pessoas demoravam de compreender a mensagem. Elas tinham dificuldade de compreender a plenitude, né, a totalidade da mensagem que o autor queria mandar. E ele vai continuar. Por quê? Quando já devíeis ser mestres, a expectativa do autor é que essas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, elas já deveriam ser mestras, elas já deveriam ser pessoas com um desenvolvimento, com uma maturidade tal que seria possível elas estarem, inclusive, ensinando. Não, o tempo havia se passado, elas não estavam evoluindo dentro da palavra de Deus e elas continuavam como crianças, como bebês. Ele vai continuar. Porque quando já devias ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, os princípios básicos, os fundamentos da fé. Ele vai dizer, ó, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê, porquanto é uma criança. Não tem suporte, não tem estrutura para receber um ensinamento mais profundo. Elas não são capazes de entender. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Porque essas pessoas que merecem ou têm condição de receber um alimento sólido são as pessoas experientes, que já exercitaram a razão, já exercitaram seus sentidos, são pessoas que já viveram o suficiente para compreenderem a mensagem de Cristo. Quando o autor de Hebreus fala isso aqui, ele está falando meio que consternado, é como se fosse um puxão de orelha para as pessoas que estão recebendo essa mensagem. No caso aqui, os hebreus. Os hebreus, vamos entender, os judeus. Só que Paulo, em Corinto, ele não está falando apenas a judeus, ele está falando especialmente, inclusive, para os gregos, para os gentios, para todos os demais povos. E olha que interessante, a mesma palavra que é dada a um é a mesma palavra que foi dada a outro. Tanto a gentios quanto a judeus. Eles não são, esses daqui, não são capazes de receber uma mensagem mais profunda, um ensinamento mais avançado. Traduzindo, são como crianças, tem que ficar lá no beabá. B com A, ba. B com E, bé. Formar uma oração mais complexa, eles não conseguem entender. Então, para eles, o que ainda estava sendo pregado é batismo nas águas, o perdão, arrependimento de pecado, novo nascimento. Sabe, Paulo não conseguia ir além disso, assim como o autor de Hebreus não conseguia ir além disso. Esse texto aqui está falando sobre Melquisedeque, sobre a linhagem de Melquisedeque, sobre quem era Melquisedeque. Não era possível o autor falar mais profundamente sobre quem era Melquisedeque. E a gente sabe que ele foi uma figura importante lá em Gênesis ainda,
no momento em que ele estava tratando com Abraão. Tem um mistério ao redor de Melquisedeque. Não dá para eu falar isso para vocês, porque vocês não têm maturidade, sabe? Vocês não querem crescer. Vocês são crianças e continuam pedindo para ser crianças. E quando a gente pensa em criança, tem muitas mães aqui no grupo. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em um indivíduo que por si só não consegue pensar, por si só nem consegue se alimentar, não consegue ir e vir, se fizer as necessidades, nem consegue se limpar sozinho. São pessoas altamente dependentes de outras pessoas. Diferente das maduras, que elas já conseguem pensar por si só. Elas conseguem ouvir a voz de Deus, discernir o certo e errado e obedecer, praticando aquilo que é a vontade de Deus, fazendo a coisa certa, buscando a salvação. Os neófitos na fé, os bebês, as crianças na fé, elas não são capazes de andar sozinhas. Muitas de nós aqui já passamos por esses momentos, algumas de nós ainda estão vivendo esse momento que precisa de um suporte, precisa de um apoio. Não tem problema nenhum nisso. O início da caminhada, nós precisamos de alguém que nos auxilie. Assim como o bebê, assim como a criança precisa da mãe que amamente, precisa do pai que o oriente, nós, cristãos, no início da nossa jornada, precisamos de alguém que nos ajude, que nos ensine a ler a Bíblia, que nos fale sobre pecado, que se nos fale sobre perdão, que nos fale sobre arrependimento, que nos fale sobre o novo nascimento, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Mas depois de um tempo, você continuar nisso, ambos autores aqui, eles estão criticando. Eu não posso ir além com vocês. Eu não posso fazer de vocês mestres. Vocês ainda são crianças. Vocês precisam que a gente tome pela mão e continue conduzindo. Pessoal, isso é um atraso dentro da igreja, enquanto corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo, não igreja, denominação. Mas é um atraso, que a igreja não evolui. Enquanto era para a gente ter um povo já transformado em discípulo, em soldado de Cristo, em mestre da lei, nós temos ainda pessoas que ficam ali ruminando as mesmas coisas de sempre, elas não conseguem sair daquele quadradinho, a cabecinha, o miolinho, não consegue desenvolver. Isso é um atraso, porque aquela pessoa sempre precisa de cuidado. Então, se eu poderia, um exemplo, eu poderia estar livre para cuidar de pessoas novas, tem uma pessoa que é velha dentro da igreja e que a gente precisa estar cuidando da mesma forma. Hoje eu falava com uma senhora e ela é mais velha de igreja do que eu, ela conhece Cristo talvez antes de eu nascer, mas não conseguiu evoluir. Tanto que até hoje ela nem conseguiu sair do banco para se tornar um evangelista de Cristo. Não, é aquela pessoa que ainda precisa estar sentada, assistindo aos cultos, para ser alimentada, nutrida. Ela não é capaz de se levantar e nutrir outras pessoas. Ela não tem capacidade para isso. Ela não tem conteúdo. A gente espera isso de pessoas novas na fé. E não vemos problema nisso. Mas depois de passados 6, 8 meses, 12 meses, 18 meses, gente, a igreja de Corinto levou-se 1 ano e meio sendo formada. E passou-se 1 ano e meio e mais algum tempo, eles estão na mesma história. Não nasceram de Deus. Por que não nasceram de Deus? Paulo vai dizer o porquê. Paulo começa a carta de Coríntios dizendo o porquê. Gente, no meio de vocês tem desavença, tem briga, tem contenda. Parece que vocês não cresceram na fé. Parece que vocês são incapazes de se amar. Parece que vocês não entendem que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Como é que vocês ainda estão assim, depois de anos de conhecer a palavra de Deus? Então, os dois aqui estão dando puxão de orelha, tanto nos gentios como nos judeus, tá? Então, vamos voltar, deixa aí marcado essa página aí de Hebreus, que a gente vai voltar, mas volta agora para 1 Coríntios. E ele vai continuar aqui. Ah, não pude falar a vocês como espirituais. A gente já viu que espiritual é aquela pessoa experimentada. O alimento sólido é dedicado às pessoas
experimentadas na fé, na vida. Uma pregação que nós ouvimos no nosso salão, da nossa igreja, o pastor vai e ministra sobre a nossa vida. A pregação que a gente ouve, com certeza a gente tem muito mais facilidade do que uma criança de 5 anos de idade que esteja sentada do mesmo lado que a gente ouvindo a mesma palavra. É capaz de ela não conseguir entender. É capaz de ela não conseguir entender. Mas a gente vai ter uma capacidade maior, porque a gente é vivido, né? A gente já tem experiência, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, a criança ainda não. Bom, crescemos, amadurecemos, em princípio, dentro da igreja. Os anos se passam. A expectativa é de que a gente seja cada vez mais espiritual, ao ponto de sermos mais compreensivas, de manifestarmos o fruto do Espírito Santo, de rejeitarmos e não praticarmos mais a obra da carne. A expectativa é essa. Mas passa-se alguns anos, a criança de 5 anos já tem 15, a criança de 15 anos já está se batizando nas águas, já está sendo batizada com o Espírito Santo, e você está ficando para trás. A criança já está aprendendo a caminhar e você ainda precisa ficar lá alisando o banco e recebendo, sendo alimentada, ficando gorda, inchada da palavra de Deus, mas sendo incapaz de ministrar isso para pessoas, para outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então, Paulo fala aqui: eu não pude falar a vocês como se fossem pessoas espirituais, porque vocês são carnais. E o que eu vou falar, eu estou falando com pessoas carnais, eu vou falar no nível como a carnais, eu estou aqui disciplinando. Se fossem pessoas espirituais, eu estaria ensinando, acrescentando. Mas vocês, eu tenho que puxar a orelha. Eu tenho que disciplinar. Eu tenho que exortar. De repente, com uma pessoa madura, isso não seria mais necessário. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Então, quando eu cheguei dentro da cidade de Corinto, eu encontrei vocês e dei o básico da fé, os fundamentos da fé, o que é realmente supra importante. É necessário. Sem esse fundamento, todo o resto do edifício vai demolir. Não há nem como crescer sem que haja um fundamento. Porém, eu não consigo desenvolver mais do que isso com vocês. São as mesmas coisas que agora eu tenho que ficar repetindo. As mesmas coisas eu tenho que ficar ensinando. Então, até agora vocês não têm essa capacidade, porque ainda sois carnais. É uma decepção para Paulo. É uma decepção, tá? Pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Presta atenção aqui, Josélia. Deixa o menino lá, presta atenção aqui. Então, se você perder essa palavra aqui, você também não cresce, vai ficar paralisada lá. Eu estou de olho em você. Então, quando ele fala aqui dessa ideia de andar como os homens, de andar com os homens, para a gente é como se fosse. Bom, eu estou andando como um ser humano qualquer que não conhece a Deus. Mas, de verdade, essa expressão dentro do judaísmo significava que aquelas pessoas estavam andando como escravas, seguindo homens. Então, o escravo, escravo, tinha seu dono. E o que que o escravo fazia? Nada além de seguir o seu dono, obedecer o seu dono. Ele não tinha liberdade de pensar, o livre pensar, o livre agir. Então, quando Paulo faz isso aqui, é num tom de, assim, bem menosprezando mesmo os coríntios. Menosprezando mesmo. Vocês estão a andar como homens, com homens. Vocês estão se comportando como escravos de homens, sendo que Jesus vos chamou para a liberdade, onde você pode pensar livremente e agir livremente.
Não, não é assim. Então ele vai dizer: está havendo entre vós inveja, contendas, divisões. Abra agora aí em Gálatas capítulo 5. É um pouquinho depois aí de Coríntios. Gálatas capítulo 5. Já vimos isso aqui outras vezes e vale a pena ver de novo. Gálatas, capítulo 5, todo mundo? Verso 19. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. 5:19. Olha só como é que está aqui. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essa. Não é justamente isso aqui que a igreja de Coríntios está vivendo? Dissensões, ciúmes, divisão. Então, Paulo ele está alertando essa igreja, vocês estão praticando as mesmas coisas de sempre. Vocês estão vivendo na carne. Vocês não amadureceram porcaria nenhuma. Então, essas daqui são algumas obras da carne que Paulo cita, mas são tantas. A capacidade do homem de fazer maldade é tamanha que ele nem continua citando, ele para por aqui. E ele simplesmente fala outras coisas semelhantes a essas. Então, tem um bando de coisa. Dentre essas muitas coisas, volta para Coríntios, a gente vai ver que a inveja, contenda e divisão, Paulo acabou de descrever isso aqui em Gálatas e ele está aqui descrevendo que isso está acontecendo em Corinto. Então, vocês são carnais? Por quê? Porque o fruto do Espírito é completamente outro. Ele vai falar do amor, vai falar da paciência, da perseverança. O que vocês estão praticando é muito diferente. Aí ele vai continuar. Por quê? Enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Porque se vocês estão seguindo a homens, vocês são escravos desses homens. Então, você é escravo do Paulo, você é escravo do Apolo. Mas quem é Paulo e quem é Apolo na fila do pão? Não são nada. E ele vai dizer, somos meros servos. Somos meros servos. Não somos nós aqueles que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir a Cristo. E entre vocês não dá para haver divisão. Tem que haver unidade. Desde o capítulo 1, Paulo está falando a mesma coisa. Verso 5. Quem então é Paulo? E quem é o Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, aqueles que pregaram a palavra que vocês creram. São apenas vasos que Deus está usando conforme a sua vontade. Quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Então, Deus deu uma capacitação para o Paulo, Deus deu uma capacitação para Apolo, e ambos usaram a capacitação que Deus lhe deu para fazer o melhor na edificação da igreja, mas só são vasos. Assim, então, ou melhor, verso 6, perdão. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Quem fundou a igreja em Corinto? Paulo. Então, ele plantou, levou a palavra, semeou e plantou aquela semente. Ele anunciou o evangelho de Cristo na maior simplicidade possível, alertando que a salvação vem através do arrependimento de pecado e na fé, na crença
na confiança que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para que a pessoa acesse o perdão de Deus. Ele pregou isso simplesmente. E aí, ele chega aqui e fala: eu plantei, Apolo regou. Lembra que em Corinto ainda, a, a Ferbe não, perdoa. Priscila e Áquila, aliás, não foi nem Corinto, nem lembro agora onde foi. Acho que foi em Jerusalém. Priscila e Áquila foi em Roma, não lembro agora, esquece. Priscila e Áquila encontram esse rapaz, Apolo, e eles vão começar a ensinar Apolo sobre coisas maiores. Por quê? Porque Apolo era limitado e ele só chegava a ensinar até o batismo nas águas. Aí o batismo com o Espírito Santo, não, ele não sabia a respeito. Ele estava dando o melhor dele dentro daquilo que ele sabia. Não, meu filho, venha, vamos crescer. Vamos crescer. Aí falou, ó, batismo do Espírito Santo é assim assado. Certamente ele foi selado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele continuou fazendo a obra e de uma forma maior. Ele estava regando o plantio de Paulo. Se o que ele recebeu não fosse algo além do que ele já tinha, não tinha como ele continuar fazendo sobre a obra de Paulo. Por quê? Porque Paulo já estava chegando com mais conteúdo. Então, ele tinha que oferecer ainda mais do que Paulo ofereceu. Pelo menos é o que se espera. E ele fala: Apolo regou. Então, Apolo chegou lá, ó, pessoal, é isso mesmo, batismo nas águas, tá certo. Agora a gente vai falar sobre batismo com o Espírito Santo. Por que que é importante você ter o selo com o Espírito Santo? Porque é o selo com o Espírito Santo que vai fazer você ter força dentro de si, que vai fazer você negar o pecado, permanecer na caminhada com Cristo. Você não vai olhar para trás, você vai seguir adiante, vai ter dentro de você poder, você vai poder curar pessoas, você vai poder libertar pessoas que estão cheias de demônio através de você. Você vai conseguir fazer isso. Pessoas vão ser beneficiadas porque o Espírito Santo mora dentro de você. Você, através da imposição de mãos, vai ser capaz de fazer com que aquela pessoa receba o Espírito Santo. Mas isso já é um nível mais elevado de cristandade. Um nível mais elevado de espiritualidade. Então, ele vai começar a ensinar, ele vai regar, e por aí vai. E aí ele vai começar, olha, pessoal, agora a gente tem que evangelizar, a gente tem que ir para o mundo, cumprir o ID de Jesus Cristo, enfim. Estão entendendo? Então, ele começa com o básico, Paulo começa com o básico, ele plantou a semente, e vem Apolo e continua. Quem deles é o mais importante? Nenhum nem outro, porque cada um tem uma missão específica que o próprio Deus deu. Quem é o mais importante na história? Jesus Cristo, que é quem eles pregam. Então, Jesus, sim, que é quem deve ser seguido, não Paulo, não o Apolo, não o meu pastor preferido. O pastor que fala aquilo que eu gosto de ouvir. O pastor que fala do jeito que eu gosto de ouvir uma pregação. O pastor que canta durante a pregação. Não, é Cristo que tem que ser reverenciado. O resto é só instrumento, mas a liberdade que eu tenho de preservar. Não vou me apegar a homens. Não vou me apegar a nada nem ninguém. Não vou me apegar àqueles que estão me formando. Eu vou me apegar a Cristo, porque é esse que me salva. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Então, se não tem o agir de Deus, todo o resto não vai prosperar. Não adianta o Paulo, não adianta o Apolo, não adianta a Priscila e Áquila, não adianta João, não adianta nada nem ninguém. Se Deus realmente não for o início, o meio e o fim de toda essa história. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se não fosse Paulo, poderia ser Pedro? Então, quem é o mais importante, Paulo ou Pedro? Tanto faz. Importante é Deus que usou esses vasos para determinada função. Então, alguém dentro de nós, houve um pastor,
houve uma pessoa, houve um homem de Deus que semeou dentro de você a palavra. Depois vieram outras pessoas e te acrescentaram, tiraram suas dúvidas, libertaram você do mal que existia na sua vida, te deu uma direção e por aí vai. Outras pessoas foram agregando em cima daquele fundamento que primeiramente alguém colocou dentro de você. Então, normalmente é assim, alguém dá o fundamento e depois outros vão acrescentando. Ele vai dizer assim, verso 8: ora, o que planta e o que rega são cada um com seu cada qual. E cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Então, Paulo tinha uma determinada missão. Vamos lembrar que Paulo teve uma experiência com o próprio Jesus. Paulo teve uma experiência com o próprio Jesus e recebeu uma determinada missão. Paulo, você vai pregar aos gentios. E Pedro recebeu uma missão. Pedro, você vai fortalecer os seus irmãos. Entenda, irmãos judeus. Pedro, você vai trabalhar com os judeus. Paulo, você vai trabalhar com os gentios. Paulo, você vai falar com os reis. Alguém sabe aí de Pedro falando com algum rei? Eu não lembro. Mas Paulo falou com reis. Paulo falou com juízes. Paulo foi além. Paulo falou gentios. Tá? Cada um com seu cada qual. Quem foi o melhor? Isso realmente não é o mais importante. Porque, no final das contas, todos estavam servindo a Cristo. O maior é Cristo. Então, ele vai dizer: o que planta e o que rega são cada homem receberá a sua própria recompensa. Então, de acordo com o seu próprio trabalho. Então, imagina que você está sendo formada na fé, formada, e vai chegar um momento em que Deus vai te cobrar você se multiplicar, né? Você ganhar almas, você fazer discípulos. Vai chegar esse momento. Você vai ter que crescer, espiritualmente falando, e dentro da obra de Deus isso vai ter que acontecer, isso vai ter que desenvolver. E aí, Deus te acrescentou uma unção. Não, você agora é evangelista. O que você faz com o seu chamado de evangelista? Você coloca guardadinho na gaveta do seu armário, que é o seu uniforme de guerra. Aí fica lá guardado, entendeu? Não, essa camisa que eu vou usar num dia que eu tiver com paciência, com tempo, que eu estiver bem, sei lá, você arranja uma desculpa para si mesmo. Mas, enfim, o que você vai estar fazendo? Você vai estar semeando do jeito que você quer. Quando ele fala aqui que cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, ele está falando que tem gente que vai ser negligente com o seu chamado e tem gente que vai colocar toda a força porque entendeu o seu chamado. Tem gente que vai ficar parado lá no banco o resto da vida recebendo alimento. Nossa, a gente vê isso demais, né? A pessoa fica lá sentada e só ouvindo pregação. Nossa, a palavra hoje foi boa, a música foi linda, ó, a busca do Espírito Santo foi perfeita. Beleza, e isso, no final das contas, serviu para quê? Não, para minha salvação. Leva 10 anos para você descobrir que está salva? Leva 10 anos para manter sua salvação e você não pode dar isso para os outros? Você vai morrer sendo salva? Não. Ser salva, minha irmã. Vai ser consumado quando você morrer ou você for para o céu, beleza. Mas você já está salva. Entenda que a sua eternidade já começou. E daqui para diante é você se multiplicar, salvando outras pessoas, atendendo o seu chamado. Paulo recebeu um chamado. Assim que ele recebe a salvação, porque ele recebe o Espírito Santo, ainda lá mesmo em Damasco, na cidade de Damasco, ele recebe o Espírito Santo. O que ele vai fazer? Ele vai agora se encher. Ele vai agora se encher. Se encheu, meu irmão, ele partiu para a guerra. Agora eu vou dar. Agora eu vou semear. Agora eu vou plantar. E foi. O que ele está fazendo aqui, escrevendo a carta dos Coríntios? Continuando a regar. Paulo não regou? Paulo não semeou? Plantou? Aí não veio Apolo, regou? Outras pessoas devem ter passado por lá e regado também. Quando ele envia essa carta, ele continua regando.
O fundamento já está lá pronto, mas ele está nutrindo com palavras para que essas pessoas venham crescer, amadurecer na fé, ser experientes, espirituais. Ele continua a missão dele. Agora as pessoas não estão sabendo aproveitar, né? Fica claro que Coríntios foi uma igreja extremamente complicada. Era uma igreja problemática. Se tinha um termo, se existe um termo legal para a gente colocar sobre a igreja de Corinto, é essa. Era uma igreja problemática. Porque teve uma base ruim? Não. Teve uma base muito boa. Caramba, quem pregou foi Paulo. Paulo ouviu do próprio Jesus. Então, Paulo fez um excelente trabalho. O problema é que essas pessoas estavam, não conseguiam vencer o próprio eu. Suas vaidades, seus orgulhos, suas riquezas, suas demandas, seu eu. Não conseguiam se vencer. Então, por que que eu brigaria, por exemplo, com Isis? Por que que eu vou contender com Isis se eu e Isis somos da mesma fé? Por que que eu vou contender com ela? Por que que eu vou brigar com ela? Não faz nenhum sentido. A não ser que eu ache que eu tenho razão e mais razão do que ela. E ela vai achar que tem mais razão do que eu. Aí a gente vai contender. Mas vamos entender que se eu acho que eu tenho razão, ela acha que tem razão, é porque, na verdade, a gente não está unido em um só espírito, a gente não está vivendo o que a palavra prega, a gente está vivendo o que eu acho, o que ela acha. Não, mas é o que a palavra prega. Ó, Isis, a palavra prega que tem que perdoar. Ah, não, Lília, eu não acho que é assim, não. Eu acho que eu tenho que perdoar só minha família, né? Os meus amigos, eu nem quero conta. Um colega de trabalho, Deus me livre, virou inimigo. Não, não, mas a palavra diz que tem que perdoar isso. Não, 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 pronto, aí gera contento, começa a brigar. Mas se a gente tiver vivendo o mesmo espírito, não, Isis, tem que perdoar. Pô, Lília, é isso mesmo, tem que perdoar, tá certíssimo. Não dá pra gente viver outra coisa, isso é uma manifestação do amor de Deus. E por aí vai. Não tem como a gente contender. Não tem como a gente brigar. Ó, Lília, vamos evangelizar hoje lá em Portão. Não, não, Isis, vamos evangelizar hoje em Vilas. Não, Lília, vamos procurar então um meio termo? Vamos fazer o seguinte, Isis, vamos dividir duas equipes, porque a gente tem mão de obra suficiente. Você vai tomar conta de Portão, que eu vou lá trabalhar em Vilas. Ah, não, só sou eu e você. Então tá bom, Isis, você deu a ideia primeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos hoje contigo. Da próxima vez a gente vai para Vilas. Entra em acordo. Não precisa discutir, brigar, confusão. Eu não tenho mais certeza, eu não tenho mais razão do que Isis, entende? Então, isso estava acontecendo lá dentro de Coríntio. Por quê? Porque os caras não eram nascidos de Deus, a palavra para eles realmente não estava sendo o suficiente. Não era que a palavra não era suficiente, eles realmente não estavam adotando a palavra como prática de vida. Não estava adotando. Ah, não, eu entendi que Jesus é que salva. Beleza, não, eu aceito que Jesus é que salva. Mas eu vou me comportar do meu jeito. Não, eu entendo que é Jesus que salva, mas eu vou perdoar quem eu quiser perdoar. Não, Jesus que salva, mas eu vou continuar vestindo minhas roupas decotadas. Eu gosto, amo decote. Não, Jesus é que salva, mas aí eu tenho meu marido e eu gosto de ter um amante. Eu gosto de ter dois amantes até. E por aí vai. É o seu eu sendo colocado sobre o fundamento da fé. Não está vendo que isso vai dar errado? É lógico que vai dar errado. Estava dando muito errado. A igreja de Coríntios era problemática e estava dando muito problema. Ao ponto das pessoas de verdade não estarem se convertendo. Elas estavam dentro da igreja, elas estavam congregando, mas elas não se convertiam. Era só bate-boca. Bate-boca. Não, você o quê? Quem te formou foi Paulo? Ah, não esquece. Não, não, não vou conversar com você, não. O meu mestre é Apolo. Não, meu mestre é Apolo. O quê? Sua líder é Isis? Ah, não, não gosto de Isis. Eu acho que o jeito de falar dela é. Não, não gosto do jeito dela. Não, eu prefiro Lília. Não, eu sou da Lília. Não, você é da Lília, mas Lília é grossa demais. Não, não, mas eu acho legal como ela fala assim. Não, não, já eu não gosto de Lília assim, não. Não tem que ter esse tipo de comparação, esse tipo de exigência. A gente simplesmente tem que seguir a Cristo. Quem está coordenando o trabalho naquele momento? Ah, é o pastor Paulo. Beleza, vamos obedecer a Paulo. Paulo está presente? Não. Agora quem está aqui é o pastor Apolo. Então, pronto,
Vamos obedecer ao pastor Apolo. E agora, quem está presente? Ó, saiu, ficou o Áquila. Beleza, vamos então dar atenção ao Áquila. E acabou, e a igreja cresce em um só espírito. Simples assim, mas não era simples para Corinto. Não era. E aí, Paulo vai continuar aqui. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quando Paulo dá essa ideia de que eles são lavoura, é como se eles fossem o plantio, tá certo? Então, a gente está aqui plantando e estamos cuidando, e vocês estão crescendo, vocês são lavoura, vocês têm que dar fruto. Qual é o fruto que vocês estão dando? Obra da carne. Não, mas o fruto tem que ser do espírito. É, mas a gente, por enquanto, só quer dar obra da carne. Porque eu acredito assim, porque eu penso assim, porque eu quero assim. Porque machuca em mim ser diferente. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Imagina que a lavoura é o plantio que vai ter que dar fruto, certo? E o edifício é algo que vai ter que crescer. Pensa numa edificação. Você acha que essa edificação para no fundamento? E vamos considerar que o fundamento é sob a terra, né? Vamos construir um prédio, uma casa, seja lá o que for. Então a gente começa a fazer o fundamento dentro da terra. É algo que às vezes ninguém nem vê, mas tem que ser um fundamento muito sólido para que tudo aquilo que for colocado em cima permaneça. Então, vou fazer uma estrutura muito boa e daí em diante eu vou acrescentar. Vou acrescentar. Vou acrescentar. Em outras palavras, eu vou crescer. Eu vou crescer e eu vou crescer. Se você não cresce, você está paralisado, gente, tem algo muito errado contigo. E é contigo, não é com Deus. Nem para ficar botando isso na conta de Deus. Não, Deus ainda não me chamou. Eu ainda não ouvi a voz de Deus. É conversa fiada. O problema é tu. E você tem que dar um jeito na sua vida, na sua espiritualidade. Você tem que amadurecer na fé. Você tem que deixar de ser bebê, você tem que deixar de ser criança, para ser de fato uma pessoa espiritual, uma mulher de Deus. Mulher, não uma menina, uma mulher. E ele vai continuar aqui. Segundo a graça de Deus. Então, quando a gente entende a graça de Deus, é a vontade, tá? Segundo o desejo de Deus, a permissão de Deus, a concordância de Deus, que me é dada, como sábio mestre de obras, como alguém que é sábio para edificar uma obra. Que obra é essa aqui? Ele está falando de construir uma casa? Claro que não, ele está falando de edificar a igreja. Corinto era a primeira igreja que Paulo estava fazendo, que estava edificando? Não, não era a primeira e também não foi a última. Então, ele já estava se tornando um sábio mestre de obras. A experiência dele estava fazendo com que ele estivesse cada vez mais capacitado, né? Cada vez mais experimentado para cuidar de pessoas e para criar igrejas que cuidassem de outras pessoas, fazer discípulos que formassem mais discípulos e assim o evangelho fosse crescendo. Então, segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação. Quem pregou em Corinto, quem começou a história toda foi Paulo. Eu pus a fundação. Ele sabe muito bem qual foi o chamado dele e ele sabe muito bem o trabalho que ele executou. E ele tem consciência de que ele fez um trabalho muito bom. Senão ele não estava dizendo aqui que ele era um sábio mestre de obras. Ele fez um trabalho muito bom. Eu pus a fundação e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento, sobre a fundação. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre esse fundamento. Cada um fique atento. Porque se você chegar lá e fizer um trabalho contrário ao que está na palavra, você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar um preço. Seja aqui nessa vida, seja na vida do pós-vir. Mas tem um preço. Paulo aqui ele vai começar de cara a falar dessas coisas. Então, eu tive um fundamento, pessoas me formataram, me deram um fundamento, e outras pessoas vieram me acrescentando. Outras pessoas vieram me acrescentando. Quem mais me acrescentou? A Bíblia, o Espírito Santo. Quem mais me acrescentou?
Mas eu tive pessoas, e até hoje eu tenho pessoas que me auxiliam nesse crescimento. E elas vão fazendo a minha edificação camada por camada, segundo a graça de Deus. Graças a Deus. Ok? Verso 11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Cristo. Que outra fundação você vai colocar ali? Tira Cristo e coloca reencarnação. Tira Cristo e coloca falsos deuses. Tira Cristo e coloca idolatria a animais. São novos fundamentos. O que chamamos hoje de novas religiões. Não temos novas religiões? Onde elas tiram Cristo e colocam outras coisas como fundamento? Falava na semana passada com um cliente meu que é espírita. E aí eu cheguei, mas você lê a Bíblia? Ele, não, eu levo o Evangelho segundo Allan Kardec. Mas você sabia que ele escreveu esse Evangelho estudando a Bíblia? Será que você não deveria ir logo na fonte, ao invés de estudar o que um homem estudou? Porque ele pode ter entendido de uma forma e que pode não ser a forma real do que está escrito na Bíblia. Então, por que você não vai logo direto na fonte? Ah, não, não, não. Para mim está muito bom. Então, o achismo dele, a crença dele, o fundamento dele não tem nada a ver com Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês podem edificar o que for, mas não tirem o fundamento que é Cristo. Não arranquem daí o que eu plantei por conta do Espírito Santo. Não arranque Cristo daí. Então, se Paulo está falando isso, é porque com certeza existiam pessoas dentro da igreja de Corinto que estavam chegando com novidade, com coisas que não foi Paulo que plantou, que não foi Jesus que deu. Novidades essas que estavam contaminando a igreja. E aí cria cada vez mais divisão. E vai criando mais contenda. E vai criando mais problema. A igreja não cresce. Uma igreja dividida, ela não cresce. É uma perturbação. Se ela entra em um só espírito, explode. Aí é uma benção. O negócio desenvolve. Então, ele vai falar isso, e eu acho bem pertinente agora a gente abrir manter em Hebreus, que eu falei com vocês, mantém aí marcado, abre aí em Hebreus, mesmo lugar. Agora a gente vai continuar o finalzinho aí do 5 e, na verdade, começar o 6. Então, só para fechar aqui, a gente sabe que Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, vai dizer: ó, o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram maturidade. Também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados. Usaram os seus sentidos, exercitaram os seus sentidos, são pessoas experimentadas. Estou falando com nenhum bocó. Tá? Para o discernimento, tanto bem, tanto mal. Então, são pessoas experimentadas na vida, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Pessoas experimentadas na fé. Sabe que se fizer a própria vontade vai dar ruim, se fizer a vontade de Deus, se obedecer, vai dar tudo certo. Então, pronto. Então, eu estou falando com essas pessoas. Aí ele vai continuar aqui. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Prossigamos até a perfeição. Entende que não dá para você ficar parado? Entende que depois do alicerce formado, você tem que continuar evoluindo? E se ele fala que a gente pode chegar até a perfeição, eu acredito que a gente pode chegar até a perfeição. Senão ele não diria, prossigamos até a perfeição. Sabe, eu não acredito que isso aqui é uma metáfora. Não acredito. Eu acredito que é bem complicado a gente chegar à perfeição. Eu acredito, é bem complicado. Mas eu não acredito que seja impossível, porque a gente tem o Espírito Santo. É só cada vez mais a gente ser sensível à voz de Deus e obedecer. Não tem erro, pessoal. Não tem segredo. Ouviu a voz de Deus, obedecer.
Como é que a gente ouve a voz de Deus? É praticando. Deus vai falar com a gente, vai ser aquela sensação dentro de você, uma sensação forte. Não, eu não vou para esse lugar. Tem algo me dizendo que eu não devo ir para esse lugar. Pronto, o algo te dizendo é o Espírito Santo mesmo. Não vá. Não vá. Seja sensível. Ele não falou para não ir? Não vá. Tem algo me dizendo que eu não devo falar tais coisas com fulano de tal. Não fale. De repente vai arranjar mais contenda. Ou você vai expor os outros, ou vai virar fofoca. Não fale. Então, você vai se tornar sensível. Você. E experimentada. Pronto, agora você vai crescer rumo à perfeição. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, não é que deixou e esqueceu, é que vamos avançar, né? As doutrinas de Cristo, os princípios, os fundamentos básicos, a gente já sabe, agora vamos avançar. E ele vai dizer aqui, ó, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de quais são os fundamentos da doutrina de Cristo. Ele vai citar fundamento de arrependimento de obras mortas. O que são as obras mortas? O pecado. O que você fazia, o que eu fazia no passado. Né? As bebedeiras, as orgias, as mentiras, as prostituições, a devassidão. Então, tudo isso aí do passado, beleza? O roubo, o dar uma despertinha, entendeu? Querer enganar os outros e tirar vantagem em cima de todo mundo. Pronto. Fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Doutrina de batismos, que nós temos batismo das águas com o Espírito Santo, batismo em fogo. E de imposição de mãos, o poder que sai daquele que é ungido pelo Espírito Santo. Tem poder que sai das nossas mãos. E sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso é o básico. Você sabe tudo isso? Você tem que saber. Não sei, beleza, você está aprendendo? Ok. Não sabe ainda? Vá buscando conhecimento. Mas depois que você entendeu tudo isso aqui, tem que crescer. Tem que ir até a perfeição. Coisas mais profundas, experiências mais profundas, você vai ter com o Espírito Santo cada vez mais. Tá? Então, volta aí para Coríntios. Volta aí para Coríntios. E aí a gente vai para o verso 12. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada um se manifestará. O que significa edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho. Cada um desses elementos tem uma durabilidade, tem uma nobreza, tem uma funcionalidade. Quando a gente pensa em ouro, a gente pensa em joias preciosas, é algo de alto valor, é algo que, inclusive, para ser útil, teve que passar pelo fogo para ser purificado. Quando a gente fala de obra de ouro, é algo extremamente apurado. Foi algo que foi feito com muita dedicação. A prata, um pouco mais, um pouco menos valorizada que o ouro, mas também tem sua função, sua importância. Para ela ser purificada também, passa pelo fogo. Obra de prata, uma obra boa, pelo menos é o que vem na nossa mente. De verdade você vai estar lá colocando ouro? Não, né, pessoal? É uma forma de dizer que é uma obra que ela foi purificada, é uma obra nobre, é uma obra bela, é uma obra cara, é uma obra que dura. Foi algo que foi feito realmente com muita dedicação e quando ela foi feita, ela realmente edificou. Aquilo não é perdido. Foi um acréscimo ao fundamento que a pessoa não perdeu mais. Foi algo importante e que aproximou essa pessoa da perfeição, como Hebreus disse lá.
Pedras preciosas, a gente pensa também, tem seu valor. Quando a gente fala diamante, fala o quê? Os diamantes são eternos, né? Inquebrável, inacabável. É algo extremamente estável. Por que que a gente fala que o diamante é eterno? Porque ele é uma estrutura, ele é um elemento extremamente estável. Se você picar lá um pedaço picar o martelo em cima dele, lógico que ele vai quebrar. Não, não é eterno. Mas se você largar lá, aquela zorra não se acaba nunca. Não apodrece. Passam-se os séculos e continua lá. É um elemento extremamente estável. Outras pedras preciosas, enfim. Isso aqui são exemplos, qualidades de obras, de serviço para Deus. Ah, madeira, feno, restolho. Quando a gente pensa em madeira, aí a gente pensa em algo que já não tem tanta durabilidade. É algo até legal. Você fez o deck lá na sua casa e você colocou madeira de eucalipto. Dura um tempão, mas daqui a um tempo está podre. Tem uma certa estabilidade, mas se passar pelo fogo, queima. Quando a gente vê o feno, é aquele capim que serve de alimento para o gado. Se passar no fogo, queima, vira pó. Aí a gente olha o restolho. O restolho é a palha. Palha mesmo. Não serve nem para alimento do animal. É palha. Aquilo ali tem que ser jogado fora. Se você tem uma obra, ou você tem um chamado, você tem uma unção, Deus te chamou, te acrescentou a unção, que é o Espírito Santo, e ele te deu uma missão. Aí você tem determinada missão. O que que você faz? Não, vou fazer, vou me dedicar com todo o coração. Não, você não faz isso. Você faz uma obra de madeira, feno, palha, essa obra vai ser perdida. Você não fez o seu melhor. Sabe a pessoa que você ia aperfeiçoar? Ela não chegou lá. Até pareceu que ela cresceu. Mas quando passou pelo fogo, e o que é o fogo? As provações, né? As tribulações, os problemas. Quando vieram as situações ruins, as perturbações, aquilo ali não foi suficiente para manter aquela pessoa de pé. Aquilo ruiu. Ruiu. Não foi suficiente. Para você vai ter uma consequência? Vai. Mas para aquela pessoa a consequência vai ser pior ainda. Ela vai ser, ela vai ser como se enganada. Ela vai se sentir enganada e de verdade ela estará enganada. Não, o que eu te dei foi o meu melhor. Pode, pode ir por isso aí que vai dar certo. E aí quando chegou a hora da tripulação deu ruim, deu errado. Não funcionou. Então, a pessoa estava enganada, cria uma decepção na vida da pessoa e essa pessoa depois para voltar para Jesus dá um trabalhão. Se é que volta, tá? Então, você tem que ver muito bem a obra que você faz. Verso 13, ele fala: a obra de cada homem se manifestará. Vai aparecer, seja lá qual for sua obra, boa ou ruim, vai aparecer. As pessoas vão ver. Você vai ver. Deus vai ver, o Espírito Santo vai ver, Satanás vai ver, todo mundo vai ver, tá? Pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo. O fogo provará o tipo da obra de cada homem. Quando vier o problema, a gente vai ver se você está firme na fé ou não. Então vamos lá. Nós sabemos, eu vou dar um exemplo, gosto muito de usar esse exemplo porque é muito basicão, né? Todo mundo consegue entender com certa facilidade. Então, veio o nosso pastor e botou esse fundamento. Pessoal, o dízimo é uma questão de obediência a Deus, uma questão de reverência, de consideração a Deus. E isso aqui te ajuda a prosperar. Há uma promessa no dízimo, e isso te ajuda a prosperar. Fechou? Fechou. Pronto. Firme fundamento. Aí vem alguém e diz: ah, não, na minha igreja a gente não dá o dízimo, não. Nem precisa. Você já é uma pessoa abençoada. Deus te ama, você já vai para a igreja.
Jesus é amor. Você acha que Jesus vai querer que você passe mal? Que você fique na miséria? Não, tem isso não. Aí você para de devolver o dízimo. Aí quando vem o dia mal, vem o gafanhoto, devorador, destruidor, cortador, migrador, que dilapida a sua riqueza, sua prosperidade, seus ganhos, você vai perceber que esse fundamento aqui vai ruir. Não, se eu não devolver o dízimo, eu não me dou bem. Vai ruir, esse fundamento vai ruir. Você vai se sentir enganada. E se você não partir para o firme fundamento, você vai perder tudo. E se você, pior, perder o seu firme fundamento, tirar isso aqui da jogada e colocar outro novo fundamento, perdendo tudo aquilo que você teve antes, que o dízimo é importante, e colocar um novo fundamento, não preciso devolver o dízimo. Onde é que está escrito que eu preciso devolver o dízimo? Não está escrito no Novo Testamento que eu preciso devolver o dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Gente, está escrito no Novo Testamento que tem que devolver o dízimo. Dízimo não é coisa do Antigo Testamento. Dízimo é coisa de sempre. É primícia. É um princípio divino. Ponto final. Você tem que devolver. Aí você, como firme fundamento, já tem que não precisa devolver o dízimo. Você vai ruir. Quando chegar o dia mal, quando chegar o fogo, vai dar ruim para o seu lado. Então, não tire da sua vida o firme fundamento que é Cristo e acrescente aquilo que realmente é ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que realmente permanece e que não se perde. A não ser que a pessoa queira jogar fora, mas não é assim. Não se perde. Como é que você vai fazer isso? Primeiramente, dominando a palavra de Deus. Primeiramente. Domina a palavra de Deus, então o que vai sair da sua boca são fundamentos, são princípios divinos, tanto para a sua própria vida quanto para a vida de terceiros, tá? Então Paulo está falando aqui de obra. Então ele está sendo muito claro sobre a vida de terceiros. Ele está falando que é o seu ministério para com outras pessoas. A primeira ovelha dentro da sua casa, seu marido, seu filho, é sua primeira ovelha. Como é que você está edificando Cristo na sua primeira ovelha? Ou como você já edificou Cristo na sua primeira ovelha? Seu pai, sua mãe, para quem ainda não é casado, né? Seu pai, sua mãe, como é que você está fazendo isso? É sua responsabilidade. Como é que você está acrescentando? Como é que está sendo sua obra? É ouro, é prata, é pedras preciosas? Só você pode responder, tá, pessoal? Não posso falar por vocês. É uma coisa intimista. Paulo está falando geralzão. Cada um vai olhar para dentro de si e sondar a si mesmo e perceber, pô, o que eu estou fazendo é uma porcaria. Eu estou muito longe de agradar a Deus. O que eu estou fazendo agrada apenas a minha carne. Está dentro do meu conforto. É aquilo que não me cansa. É aquilo que não me fadiga. Ó, vocês estão aqui. A gente está aqui 10 horas e 11 minutos. Todo mundo com sono, cansado. Semana pesada, pauleira. E estamos aqui meditando na palavra de Deus. A gente está fazendo um sacrifício para fundamentar a nossa fé baseado na palavra de Deus. Isso aqui cansa, isso exige investimento, tempo, dinheiro, determinação, esforço físico e mental. Isso aqui não é de graça. Dentro disso aqui, qual é a qualidade dessa sua obra? É ouro, é prata, pedra preciosa, madeira, feno, restolho? Quem vai dizer isso é você. Mas se for coisas nobres, com certeza isso vai edificar a sua vida e vai fazer você edificar outras vidas. 14. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Gente, isso é muito forte. Se a obra que você fizer permanecer, se a alma que eu estiver cuidando ela permanecer na presença de Deus, não estou falando de igrejas, tá? Estou falando da presença de Deus. Porque existem várias denominações e não vou dizer que a nossa denominação é a perfeita. Mas se a pessoa que eu edificar, ela de verdade permanecer, quando passar o fogo, ela está ali de pé, servindo a Cristo e multiplicando
novos corações para Cristo, eu vou receber uma recompensa. Quando? Agora ou lá adiante? A gente sabe do galardão, que vai ser lá adiante. É o pós-morte ou o pós-arrebatamento, tá? A gente sabe que a gente vai ter galardão. A nossa obra aqui, o nosso plantio aqui, vai reverberar na eternidade. O que que você quer na sua eternidade? A gente nem faz ideia direito de como é que vai ser a eternidade, né? Mas o que você gostaria que fosse? Qual é o presente, a recompensa, o galardão que você gostaria de receber de Deus na eternidade? Você imaginou receber um presente de Deus? Receber um presente de um vizinho, do amigo, do irmão, do parente é top. Imagina um presente de Deus, que vai ser com certeza sem miséria. A pessoa não vai olhar para o valor. Ele não vai olhar para quanto é, quanto custou o trabalho que deu. Não, ele vai dedicar para você o melhor. Então pensa, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Vai passar a luta, vai passar os perrengues, os problemas, a obra que ele edificou vai virar palha, vai ser queimada, vai ser consumida, vai virar cinzas, melhor dizendo, vai ser consumida. Não compromete a sua salvação. Tudo bem. Cara, mas Deus está dizendo que tem uma recompensa pelo seu bom desenvolvimento ministerial aqui, vamos dizer assim. Deus está dizendo que vai te dar uma recompensa. Você desprezar a recompensa de Deus? Eu gosto de falar no português bem dizido, que é burrice. É burrice. Mas é uma escolha. Você que sabe como faz. Você sabe o que quer. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Bom, ele acabou de falar sobre edificações, e ele está dizendo que nós somos uma edificação. E que nós, como corpo, somos uma edificação também. Se somos templo do Espírito Santo, somos uma construção, que temos uma fundação e temos os seus estágios, a sua edificação total. Mas ele diz que somos templo do Espírito Santo. Não é para estar dentro da gente coisas vazias, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nossos medos, nossas angústias, nossa depressão. Não é para nada disso estar dentro da gente. Os demônios da vida, aí é que não é para estar dentro mesmo. É para estar o Espírito Santo. Então, olha lá. Vós não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Se o que você fizer na vida de outras pessoas for corrompê-las, destruir o fundamento que elas têm, Deus está falando aqui que ele mesmo destruirá esse que fez uma má obra, esse que corrompeu, maculou, manchou, colocou malícia, colocou maus olhos, colocou dúvida a respeito de toda a vontade de Deus. Então, se a gente vai lá e coloca dúvida em uma pessoa, várias vezes eu já ouvi isso, pessoal. Vou voltar novamente ao exemplo do dízimo porque é fácil, tá? Mas várias vezes eu ouvi, não, dízimo não é coisa, não precisa. Isso é coisa do Antigo Testamento. A ideia da pessoa, acho que na cabeça dela, foi me fazer um bem. Olha, fica com o dinheiro para você, guarda esse dinheiro para você, compra alguma coisa para você, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Mas se eu caio nesse argumento, eu vou me dar mal. Primeiro que eu vou estar pecando, porque eu vou estar contrariando um princípio divino, que é o princípio das premissas. Vou estar pecando e não vou obter as bênçãos sem medidas de Deus.
as janelas abertas dos céus sobre a minha vida. E vou estar abrindo uma brecha bem grande, um portão bem largo para os demônios, devorador, migrador, cortador, destruidor. Espíritos que existem para consumir as riquezas da pessoa, os bens da pessoa e para causar miséria. Ah, Lília, eu estou passando por uma situação assim. Eu estou numa miséria total. Passa a devolver o dízimo. Seja fiel dizimista. Você já fechou a porta para esses demônios que eles só existem, está escrito no livro de Joel, não é coisa da minha cabeça, não. Está escrito no livro de Joel. Eles só existem para destruir as finanças da pessoa, para causar perdas, causar dores. Quer ser próspera? Devolva o dízimo. Firme fundamento do Senhor, tá? Aí eu chego e digo para você, não, não devolva. Eu estou plantando em você algo que vai destruir a sua fé. Eu vou me lascar. Que Deus está dizendo que quem fizer isso será destruído pelo próprio Deus. Eu não quero pagar para ver. Então, se eu não quero pagar para ver e eu não quero ensinar errado em ninguém, o que que eu faço? Aprendo isso aqui de Gênesis a Apocalipse. Aí eu tenho certeza que eu não vou errar. Aí eu tenho dúvida a esse respeito, vai estudar, tá tudo aqui. Todas as coisas que importam para a sua vida espiritual e para toda a sua vida física aqui nessa terra tá aqui. Ah, Lília, mas é muita coisa, eu não tenho tempo. Fica preocupado, não. Pode ir de pouquinho em pouquinho que vai dar certo. Não precisa ser afobada. Vai de pouquinho em pouquinho, mas não pare. Vai de pouquinho em pouquinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Até você chegar à perfeição. Porque o templo de Deus é santo. Não corrompa aquilo que é santo. Vós sois templo do Espírito Santo. Aquilo que é conhecido como santo, pessoal, para quem não conhece, santo é uma palavra que significa separado. Muita gente para aí. É separado, separado. Mas não é só separado. É separado para servir a Deus. Não, você pode ser separado para macumba. Separado? Não diz lá que tem o filho de santo, o pai de santo? Beleza, separado. Mas para as incorporações demoníacas. Mas o santo da Bíblia é separado para servir a Deus. Então, quando a gente fala, meu corpo é santo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, meu corpo é separado para servir a Deus e o Espírito Santo também é separado para servir a Deus. Tudo que tem santo no meio é separado para servir a Deus, tá? Santo para servir a Deus. Se for só separado, vai ser aquele filho de santo lá da macumba. Isso aí tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Então, nenhum homem se engane a si mesmo. Interessante isso, né? Ele não falou nenhum homem seja enganado. Ele falou nenhum homem se engane a si mesmo. Tenha discernimento. A maturidade é uma questão de escolha. Eu escolho amadurecer na fé. Eu escolho crescer. Eu escolho ser diferente. Eu escolho conhecer a Deus. Eu escolho conhecer a mente de Deus e praticar a mente de Deus. Eu escolho. Então, nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Então, estamos mais uma vez falando a respeito da personalidade dos coríntios, gregos, filósofos inteligentíssimos, mas dentro das concepções mundanas, onde Deus não se instala. Deus não se instala nisso, não está dentro disso. Ele fala: torne-se louco, então, para você ser sábio. De qual sabedoria estamos falando? Da que vem do alto, da que vem de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus e dizer que você cometeu suicídio, tá repreendido lá ele. Você cometeu suicídio porque o psicólogo disse que você estava com depressão. É a sabedoria do mundo.
Mas isso é loucura diante de Deus. Você não vai convencer Deus com argumentos mundanos, tá? Então você só vai convencer Deus com a fé. Então você tem que sair do engano do mundo e entrar na sabedoria de Deus. Cadê a sabedoria de Deus? Mais uma vez, está aqui, ó. Como diria meu pastor, no livro da capa preta. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito. Ele apanha os sábios na sua própria estultícia, né? Na sua própria tolice. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e são vãos. O que significa vão? Vazio. São pensamentos vazios. Vaidade. O que é vaidade? Vazio. São coisas que não têm em si mesmas nenhum valor. Não tem valor. São vazias. Pensamentos vazios, filosofia vazia, conhecimento vazio que não te aproxima de Deus. Te torna culta e sábia para o mundo. De repente, você está na escola, na faculdade, e você tem que aprender muito dessas filosofias. E, pessoal, por favor, não sejam tolas. Aprendam. Não tem problema nenhum em aprender. O problema é você tornar isso uma prática de vida. Não cai nessa conversa. Para esse mundo, é necessário que você tenha conhecimentos do mundo. Mas para você permanecer nesse mundo imaculado para Cristo, você tem que saber a sabedoria da Bíblia, da palavra de Deus. Não vá dar uma de tola, não, não quero estudar, não vou nem estudar para não me corromper. Não, estude. Agora, tenha sua mente equilibrada. Saiba que você vai ouvir coisas que confrontam a palavra de Deus, que destoam da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é soberana. E ponto final. Portanto, nenhum homem se glorie em homens, porque todas as coisas são vossas. Então, não fique se gloriando porque você conheceu a Paulo, porque você conheceu o pastor Pedro, porque você conheceu o pastor fulano, o pastor ciclano. Não, não se apegue a eles. Eu acho muito bacana na nossa denominação que os pastores vão e vêm. Eles não ficam, eles não permanecem, dá um tempo, dois tempos, vão embora, entra outro. Isso é bom para que não crie um vínculo com aquele homem de Deus. E isso venha prejudicar a sua fé. Você começar a crer no homem, em vez de crer em Deus. Não vou nem dizer crer, eu vou dizer depender. Você não ter capacidade de buscar em Deus uma resposta que você precisa. Aí, ainda hoje, conversando com a moça que eu falei, passando por um problema, com a primeira coisa, com a primeira saída que ela pensou. Foi falar com Deus? Foi no altar e colocar a sua questão diante de Deus? Não, foi procurar um agiota. Onde é que está escrito na palavra de Deus que você tem que procurar agiota? Quando você pensa em procurar agiota, vamos combinar? Que você não está confiando que Deus é o seu protetor, seu patrocinador, seu zelador? Você não está confiando que Deus é seu provedor. Você está confiando que o agiota é seu provedor. Você colocou Deus em xeque. E aí? Prova que você não é nascida de Deus. Essa pessoa que eu estou falando tem mais de 30 anos dentro da igreja. E quando o fogo vem, o socorro dela não vem de Deus, o socorro dela vem de homens. Sabe como está a vida dela? 40 anos se passaram, 30 anos se passaram, ladeira abaixo. Em todo sentido que você imaginar, todo. Qual o sentido de você imaginar aí? Ladeira abaixo, ladeira abaixo. Eu conheço já faz um tempo. Ladeira abaixo. Por quê? Porque Deus não é o seu firme fundamento. Cristo não é o seu firme fundamento. O firme fundamento ainda são as coisas do mundo, né? Infelizmente. Espero que depois da nossa conversa hoje, a visão dela se abra. Todas as coisas são vossas, quer Paulo ou Apolo
ou Cefas, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas do presente, ou as coisas do porvir, as coisas vindouras. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Noutras palavras, tudo é de Deus. A sua obra que você vai fazer é sua obra, mas ela pertence a Cristo e Cristo é de Deus. Sua obra pertence a Deus. Então preste muita atenção na obra que você vai desenvolver, com a sua própria vida, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, dentro da sua igreja. Tenha esse discernimento. É o que Paulo está alertando, é o que o Espírito Santo nos trouxe essa noite. Meninas, a gente tem 1 minutinho, vou estender para 5 minutinhos. Vou botar aqui só 2 pessoas para falar a respeito. Se vocês têm algo mais a acrescentar, se tem alguém que tem algo a acrescentar aí de cara, levanta a mão. Se ninguém levantar a mão, eu vou indicar aqui 2 pessoas para acrescentar, tá bom? E aí a gente encerra por hoje. Então, fala aí, Milene. É um capítulo muito rico que principalmente fala para a gente, né? Que que está buscando aqui no grupo se aperfeiçoar na fé, amadurecer na fé, estar preparado para não ficar à base de leite, porque quando a gente avalia nesse versículo que fala do que nós vamos estar preparando, se é com prata, o que a gente vai estar, é como uma oferta, né? A gente está edificando o quê? A gente está plantando o quê? A gente está botando que base? O fundamento é o Senhor Jesus, mas a construção que é o que nós estamos ofertando para conseguir as almas para Ele, né? Que nós somos salvos, outros foram usados para nos salvar, e nós agora nos tornamos testemunhas e também teremos que ser instrumentos para salvar outros. Mas com que qualidade nós estamos oferecendo essa construção que a gente constrói pela vida toda, até o Senhor Jesus nos mostrar. E quando a gente faz uma retrospectiva, pode ser que a gente avalie que um momento estava ali ofertando, botando base, estrutura de ouro, em outra estava prata, porque nós somos humanos, né? Nós somos morada do Espírito Santo e ele está aperfeiçoando a gente. Mas, assim, a importância da autoavaliação é fundamental para que a gente entenda o que a gente está fazendo, porque em um dado momento a gente estava no primeiro amor. E no decorrer do caminho, porque não é fácil aqui a gente cercado pelas lutas que temos, distrações que a gente permite que entre na nossa vida, porque se está nos distraindo é porque a gente permitiu. Por isso que fala não se engane, porque a gente mesmo se engana quando permite. E essas distrações, esses enganos é que nos conduz a ofertar, chegar ao ponto de estar ofertando feno. A gente está percebendo que está ofertando feno? Claro que está. Porque se a gente comparar que lá no início deu ouro, no primeiro amor, é o nosso alicerce. Ah, e agora o que é que eu faço? Se arrependa, se, e se renove, se santifique, se separe e volte à madeira, pedras preciosas, prata e alcance o ouro e permaneça no ouro continuamente, é o nosso foco. Como a senhora falou, a perfeição, eu acredito também que a perfeição foi citada na Bíblia para a gente ser a nossa inspiração para a gente continuar se aprofundando na palavra, porque a perfeição vai vir disso, não só de a gente conhecer, mas a gente conseguir viver, porque eu cada vez mais creio que a gente consegue atrair muito mais as pessoas pelas nossas ações, pelo nosso testemunho, do que pela nossa fala, porque hoje é muita gente falando. Mas quando as pessoas olham a nossa vida, o nosso comportamento, e às vezes a gente não percebe que está sendo analisada, mas graças que o Espírito Santo mora na gente, habita em nós e nos conduz, aí ele vai nos dando sabedoria para, no momento de confronto, a gente agir como testemunhas, como servo dele, a pessoa fala, "Pô, você é diferente." Mas nós não somos diferentes, porque Apolo e Paulo eram instrumentos, servos, homens servos também. Então, claro que se o nosso Senhor é assim, ele é a nossa inspiração, então nós temos que mostrar, e mais do que ele é nosso Senhor, através dele a gente tem o Pai. Então, a gente tem que buscar intimidade com o nosso Pai. A intimidade com o nosso Pai é a palavra, é no nosso esforço em agradá-lo, em ser melhor. Isso porque a gente sabe que é o fundamento também para a gente permanecer salvo.
Muito bom, Milene, muito bem ponderado. Isso aí mesmo. Martiane. Aí, Martiane, após a sua fala, você já pode fazer a oração final. Estão me ouvindo bem? Sim, senhora. O que ficou para mim foi que a gente tem que ter a nossa própria fé, né? A gente, ao longo da caminhada, a gente recebe contribuições, mas a gente tem que ser originais, né? E a gente tem que ser muito radical com a nossa fé. A gente ouve, né, ensinamentos, a gente recebe. Eu mesmo, quando eu fui começando na fé, teve sempre alguém, né, que me orientava, me ensinou como orar, como jejuar, é natural. Mas chega um momento em que a gente precisa andar com nossos próprios pés e a gente não pode mais depender de ninguém. E aí é que a gente começa a aprender a ser radical com a nossa fé, a ter uma fé original, não cópia, não que imita. Porque, na verdade, entra aquilo que eu falei outro dia, né? A questão de ficar imitando muito a fé das pessoas. Às vezes, o que a pessoa tem uma fé para uma coisa, às vezes você não tem. E você acaba imitando ali e você se dá mal. Porque você descobre que naquele momento você não teve fé para suportar a sua decisão, né? Que eu até dei o exemplo do remédio, né? Ah, eu vi que a pessoa teve fé para largar e de repente você tá ali, morrendo nas últimas. Ai, meu Deus, por que Deus não curou eu, curou fulano? Por quê? Imitou a fé. Então a gente tem que ser imitador de Cristo, né? E não tem um modelo melhor para que a gente imite a Cristo do que a palavra dele, né? Do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor modelo para que a gente venha imitar, né? E foi isso que ficou para mim. Deus falou muito isso comigo, para a gente ser original, não ser imitador de ninguém. É porque as pessoas que a gente hoje talvez admira, talvez goste muito, ame muito, amanhã pode nem estar de pé. E aí? Como é que vai ser? Se a gente ficar dependendo dessas pessoas, a gente tem que ser original. Vamos falar com Deus, né? É para eu orar? Sim, senhora. Certo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa meditação, por esse momento. Realmente nós sacrificamos muito para estar aqui. Nós poderíamos estar dormindo a essa hora, mas escolhemos a melhor parte. Escolhemos a parte que eu ouvi a tua voz. Meu Deus, eu tenho certeza que quando o Senhor fala, o Senhor não deixa dúvidas. A tua palavra não é para confundir, a tua palavra é para orientar e para fazer com que a gente venha tomar decisões. Meu Deus, se existe alguém aqui que não estava com a dependência no Senhor, mas estava com a dependência em homens, que o Senhor venha retirar isso agora, né? Que o Senhor venha colocar uma decisão, porque na verdade não é questão nem de libertação, é uma questão de decisão. Não é se libertar dos homens, é decidir não depender mais dos homens. Então, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha colocar essa decisão na mente de cada uma que está aqui ouvindo essa meditação, onde essa meditação chegar. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder nas nossas vidas todos os dias. Que o Senhor continue nos orientando, continue nos ensinando, porque sozinhas nós não vamos conseguir. Graças te damos pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos guia e a tua palavra. Meu Deus, não deixa a gente esmorecer na nossa fé, apesar da correria do dia a dia. Não deixa, meu Pai, que a gente venha se esfriar, porque a verdade é que o esfriamento ele tem tomado muito forte a igreja. O esfriamento espiritual tem tomado muito forte a igreja em uma dimensão que às vezes a gente nem imagina. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, nos avive sempre, que este jejum, meu Deus, esse propósito seja para nos fazer, meu Pai, ser
novas, melhores do que nós fomos há alguns dias atrás. Eu tenho certeza que quem já está fazendo esse jejum já está sendo uma nova pessoa agora. E que assim seja, meu Deus, até a tua volta. Nos ensine a cuidar cada dia da nossa salvação. O que nós pedimos, te agradecemos, oramos também por todos que pediram oração para a gente, que pediram, meu Pai, uma luz, porque viram, meu Deus, o Senhor em nós. Glória a Deus por isso. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite essas pessoas e o Senhor dê a oportunidade da salvação, que o Senhor venha salvar, porque o mais importante é salvar, meu Pai, que adianta curar-se e perder a salvação. Então, que o Senhor venha salvar. Esse é o maior propósito. Então, que o Senhor abençoe a todos, nos dê uma boa noite de sono, um despertar alegre na tua presença amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente aí finalzinho de semana, né? E um início de semana mais abençoado do que foi a semana passada. Deus abençoe.